destruídos. Então, o rei da Pérsia, ele permitiu que o Neemias voltasse para reconstruir este muro. Então, no capítulo 1, nós vimos quando Neemias ele recebeu a notícia, o irmão dele levou notícia da desolação, da destruição, da tristeza que estava ali em Jerusalém. Tá, então no capítulo 2, nós vamos encontrar aí o Neemias, ele orando, ele jejuando por 4 meses. Às vezes uma pessoa ora um pouquinho e já quer resposta. Ele orou e jejuou por 4 meses. E nós vamos ver nesse capítulo 2 que um dia ele foi servir o rei e ele estava triste. O versículo 2 nos fala, ó, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Não é de doença, mas de tristeza. O rei percebeu que ele estava triste, porque ele era estrangeiro, o Neemias, mas ele foi colocado como copeiro do rei. O copeiro do rei era aquele que antes do rei comer, primeiro ele tinha que experimentar a comida, porque se tivesse envenenado ele morreria. Então era uma função que Deus colocou a ele de muita oportunidade. Mas o rei viu que ele estava triste, certo, amados? O Neemias, amados, veja bem, ele sabia que sozinho ele não iria convencer o rei quanto ao seu pedido. Então, por isso foi que ele orou a Deus durante 4 meses. Ele orou e jejuou para que Deus fizesse a obra. Ore a Deus. Está precisando de uma obra no coração do teu esposo? Insista com Deus em oração. Está precisando de uma obra no coração da sua esposa? No coração dos seus filhos? No coração do seu patrão? Ore, clame a Deus. Deus vai te ouvir, Deus vai te escutar, tá ok? Então, ele sabia que sozinho ele não poderia. O versículo 1 nos fala de confiança. Ele fala assim, sucedeu, pois, no mês de Nisan, ao ano 20º do rei Artaxerxes, que estava pondo vinho diante dele. Então, amados, mês de Nisan representa março e abril. Nós estamos em março. O mês de março e abril para nós, para o judeu, era o mês de Nisan. Levou 4 meses que ele esteve orando e jejuando. Quando ele foi, então nós vemos aí, queridos, a confiança, certo? Ele confiou em Deus. Ele orou e jejuou por 4 meses, amados, tá? Então Neemias soube esperar Deus preparar o momento certo. Tem coisas que tem que orar, esperar Deus preparar o momento certo. O versículo 2 e 3, nós vemos então que ele foi servir o rei, estava triste. O versículo 3, ele diz ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada? Ou seja, ele foi inteligente, porque naquele tempo os persas, eles valorizavam muito aonde tinha sido enterrada a família. Então Neemias, cheio do Espírito Santo, ele esperou o momento certo e ele falou, como é que eu vou estar triste, alegre, se aonde papai e mamãe foi enterrado, ele está destruído. Ele soube ter sabedoria, tem que ter sabedoria. Às vezes você precisa de algo, você tem que saber o momento certo de falar, né? Clame a Deus que ele vai te dar essa sabedoria. Então nós vemos aí o Deus das oportunidades. Ele carregava um semblante triste ali no seu trabalho, queridos, porque enquanto ele estava vivendo uma vida confortável no palácio, Jerusalém estava destruída, degradada, tá? Então ele esperou, o momento foi preparado por Deus. Saiba disso, Deus prepara o momento certo, tá ok? O versículo 4 fala assim, e o rei me disse, quem me impedes agora? Então orei ao Deus do céu. Irmãos, o rei perguntou a ele, o que você quer? Lá no Novo Testamento, Jesus não perguntou ao cego, o que você quer que eu te faça? O rei perguntou a ele, Neemias, o que você quer que eu te faça? Ele orou a Deus do céu. Diante da pergunta do rei, queridos, Neemias, ele elevou os pensamentos a Deus, orou, expressando sua dependência dele. Queridos, seja onde você estiver,
é possível buscar a presença de Deus. Aonde você estiver, seja qual for a necessidade que você tiver, faça uma prece, faça uma oração. Eu lembro quando eu fui tirar a carteira de motorista, que no que eu entrei no carro, me deu um branco, eu esqueci tudo. E o cara que ia me aplicar a prova já estava do meu lado. Rapidinho orei, Senhor, tem misericórdia, eu não aceito, eu estudei, eu aprendi, eu gastei dinheiro, abençoa que eu passe. Rapidinho fiz uma oração. Então, Deus vai te ouvir não é pelo tamanho da sua oração, é pela sua sinceridade, é pela sua fé. Ele clamou a Deus, queridos. Então Deus, ele fala que orou ao Deus do céu. Ore ao Deus do céu, apresente a sua situação, o Deus do céu vai te ouvir. No versículo 5 a 8, fala, disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te, me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então, irmãos, o rei não só permitiu que ele voltasse, mas você vai ver que o rei colocou ele como governador, e você vai ver que Deus deu a ele cartas, liberando a passagem dele, Deus deu a ele madeira e vários materiais que ele iria precisar para a reconstrução. Né? Ter a boa mão de Deus sobre a nossa vida nos dá a certeza de que todos os nossos planos, segundo a sua vontade, serão bem-sucedidos. Entenda uma coisa, eu sei que você tem planos, talvez dê uma parada por causa do coronavírus, por causa dessa situação, mas você tem planos, você está buscando a Deus, sua vida está na presença de Deus, fique tranquilo, esses planos vão suceder, esses planos vão acontecer. Deus conhece você. O Neemias, o momento era de guerra, o momento era de adversidade, mas ele creu no plano e no propósito de Deus para a vida dele. Saiba disso, glória a Deus, busca a Deus, e no plano de Deus você vai ter essa convicção, e você vai poder orar, não, Senhor, eu preciso viver mais, não, Senhor, nem agora não, Senhor, não é chegada a minha hora. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Queridos, o versículo 10 nos diz assim, o que ouvindo Sambalá, Oromita, Tobias, Amonita, desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Aqui, queridos, são os inimigos da fé. Sambalat, Tobias e Gesem tornaram-se grandes inimigos dos filhos de Israel, eram homens influentes e se uniram para fazer oposição. Entenda uma coisa, ele orou, ele clamou, ele chorou, chegou um momento que o rei notou tristeza, ele aproveitou, fez o pedido, o rei mandou ele, nomeou ele. Mas você acha que Satanás vai ficar quietinho? Você não está vendo aí a nossa luta? A igreja abre e fecha, quando abre você vê, estava melhorando, estava bom, opa, aí fecha de novo, né? E aí também, e ainda tem aquele cidadão lá, que alguém liberou ele da prisão, o cidadão abre a boca para dizer que a culpa é nossa, pastor. Quer dizer, você vê que é uma perturbação. Cara, agora está livre, vai ficar perturbando. Deu uma entrevista aí que a culpa é das igrejas, como se a gente tivesse superlotado. Oh, meu Senhor da glória! O que é isso? É o Sambalá, é o Tobias, é o Gesem, né? Todos nós enfrentamos isso. Por mais que a sua vida esteja bacaninha, tudo dando certinho, sempre vai surgir, queridos, um Sambalá, um Tobias, um Gesem, para querer te perturbar. Entenda isso. Né? Entenda isso. O versículo 12 fala assim, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, não declarei a ninguém. Neemias chegou a Jerusalém com autoridade de governador para executar os planos, porém foi discreto, pois não relatou nada a ninguém, pois ele sabia que precisava observar cautelosamente o lugar, conhecer as pessoas. Queridos, eu quero dizer para você, não importa a sabedoria, não importa a habilidade que você tem, cuidado ao falar, tá? Quando Maria ficou grávida, ela procurou quem para contar? A prima dela que também estava grávida. Até os seus sonhos você tem que saber para quem contar. Se você contar seus sonhos para quem não tem sonhos, para quem é frustrado, destruído,
ele vai dar uma palavra negativa para destruir o seu sonho. Então, na hora que você for contar certas coisas para as pessoas, muito cuidado. Porque se você abre a boca para as pessoas erradas, elas vão trabalhar para te destruir. O que o Neemias fez? Ele chegou lá, observou tudo, mas ficou caladinho. Ele era governador, mas ele não contou para ninguém que ele era governador. Então, aprenda isso, tenha sabedoria, seja humilde. Neemias era um dos líderes que mais orou na Bíblia. Sabe por quê? Porque ele é humilde. Só as pessoas que oram são humildes. As pessoas que não oram, sabe por quê? É porque são arrogantes, prepotentes. A pessoa arrogante, a pessoa prepotente, ela pode ser crente há 1000 anos, há 100 anos, mas ela não ora não. Só ora a pessoa humilde. Os humildes são as pessoas que mais oram. Sabe por quê? Porque o humilde, ele sabe que ele não pode fazer nada se não vier de Deus. E Neemias era esse cara. Ele era governador agora, ele era uma autoridade. Mas tudo ele ia para a oração, porque ele sabia que ele dependia de Deus. Os humildes dependem de Deus. Queridos, continuando aqui do versículo 13 a 16, fala que à noite ele saiu pela porta do vale. Aqui fala de portas e muros destruídos. Do versículo 13 a 16, ele estava andando e ele foi vendo as portas destruídas, o muro destruído. Aquelas portas, vamos dizer assim, era o xodó de Israel. Aquelas portas eram importantíssimas para aquele povo, mas elas estavam destruídas, elas haviam sido queimadas. Essas portas aí, querido, representam a nossa alma, nosso coração. Você sabe que nós temos visão, nós temos audição, paladar, né? Olfato, na verdade, toque. Foi assim que Satanás tentou Eva, foi assim que Satanás tentou Jesus. Queridos, é dessa mesma forma que Satanás ele procura nos destruir hoje, porque os olhos, ouvido, boca, nariz, é chamada a janela da alma. Tudo que chega no nosso coração é através desse sentido. E muitas vezes eles foram destruídos por causa do pecado, por causa de feridas na alma, e precisa ser restaurado. Aquelas portas precisavam ser restauradas, aqueles buracos precisavam ser restaurados. O muro que é em torno da sua alma, vamos dizer assim, precisa ser restaurado. Amém? E Jesus faz isso. E versículo 17 nos fala: bem vedes vós a miséria que estamos em Jerusalém, está assolada. Jerusalém, queridos, estava destruído devido à sua desobediência. É importante isso. Eu sempre tenho frisado, porque que o mundo está assim. O fulano lá falou que é culpa da igreja, né? Mas não, queridos, é por causa do pecado, da desobediência a Deus. E o versículo 19 nos fala que o Sambalá, Sobia e Gesem se levantaram contra eles. Eles representam os próprios demônios, que muitas vezes quer atrapalhar, interceptar a nossa bênção, a nossa vitória. Mas o versículo 20 fala: então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Eu quero terminar essa palavra dizendo isso para você, que o Deus do céu é Ele que vai nos fazer prosperar. Eu sei, pastor, mas está a pandemia, pastor, lockdown em Curitiba, tudo fechado, mas guarda essa palavra no seu coração. É o Deus do céu que vai nos fazer prosperar. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por esse momento de eu poder trazer a palavra do Senhor mais uma vez, a mensagem de uma vez mais para os seus filhos, que essa palavra possa nutrir cada um, fortalecer cada um, levar cada um nessa manhã a crescer na graça e conhecimento do Senhor. Aqueles que têm sonho, aquele que está triste, aquele que está apavorado porque agora é lockdown, que a tua boa mão seja com ele. Aquele que está assustado por causa da ação do Covid em Curitiba, entre com a tua graça, arranca essa angústia, arranca essa tristeza, arranca esse medo. Meu Deus, eu sei que essa pessoa ela vai tomar as providências que tem que ser tomadas, os cuidados, mas eu sei que só tu é Deus, só o Senhor pode nos guardar e nos livrar deste coronavírus e nos livrar das consequências que virão após isto. Mas o Senhor é Deus, a tua palavra diz aqui que o Senhor nos fará prosperar. Amém, 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 e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Querido, agora eu vou ajoelhar ali no meu cantinho de oração, vou orar, inclusive por você. Um beijo no teu coração.